Amados, é um elevadíssimo privilégio estar com os irmãos. Eu agradeço o convite que recebi há bom tempo. E uma das razões por que eu quero agradecer é porque as 2 últimas semanas da minha vida pastoral têm sido particularmente desafiadoras, e porque eu estava estudando e meditando de maneira mais forte, porque o dia estava chegando para estarmos juntos, eu fui muito abençoado com renovadas experiências com Deus e com o poder da sua palavra na minha própria vida. Eu confesso aos irmãos que no início do meu ministério, no meu relacionamento inicial com a igreja, eu aceitei Jesus aos 12 anos, na primeira igreja batista do Pará. O líder da igreja, o pastor da igreja, é o pastor Haroldo Chale, que é o mesmo pastor que batizou meu pai, que quando começou a namorar com a minha mãe, aprendeu o evangelho. Ele era católico, praticante, fiel à igreja católica, tinha muitas perguntas, mas ele ouviu o evangelho da parte da sua namorada na época, o nome dela é Nora Lages, a minha mãe, e aceitou Jesus. E eu confesso aos irmãos que dos 12 aos 17, quando eu pensei mais seriamente a respeito das coisas do Senhor, já como crente, membro da primeira igreja do Pará, eu confesso aos irmãos que eu não cria absolutamente na palavra que eu vou ler e discutir e apresentar para os irmãos hoje. E a razão porque eu não cria na palavra é porque eu via o sofrimento, a amargura dos relacionamentos da igreja com o seu pastor, apesar de ser um pastor absolutamente bem preparado. As pessoas dizem que o pastor Haroldo Chale nem merecia um dia estar na primeira igreja batista do Pará, porque eles pensavam no quilate dele, na capacidade, na seriedade do ministério. Como é que ele foi para uma igrejinha daquelas, cheia de broncas de todo tipo? Mas ele veio. Mas eu lembro que, observando a vida dele, inclusive convivendo muito com o pastor, porque o filho dele, chamado Davi, era praticamente o meu melhor amigo, o melhor amigo dos meus irmãos. E eu via tanta coisa esquisita, maus tratos. Houve um determinado dia quando ele só não apanhou de um membro da igreja enfurecido por causa dos bons préstimos de um missionário americano que era um tanque. E naquela hora do pega e chega para lá, o missionário interveio e não permitiu, livrou o pastor Haroldo Chale de apanhar em público, depois de uma assembleia da igreja, onde o ilustre membro da igreja, que era adúltero, foi retirado do hall de membros, e com todo o cuidado pastoral que o pastor tinha. Os irmãos devem estar curiosos, né? Que texto é este que o senhor não cria? Eu quero ler, é a base da nossa palavra de hoje. Em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do primeiro verso, eu leio até o verso 7. Esta palavra é digna de crédito se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Eu não cria absolutamente que o ministério pastoral era algo excelente, porque eu via o sofrimento do pastor. Então, programando a minha vida, porque é assim que a maioria das pessoas faz, eu jamais imaginei ser pastor. Mas quando eu tinha 17 anos, numa conferência evangelística do pastor Yugoni Janait, lá do sul do país, eu entendi claramente que eu devia abandonar os meus projetos pessoais, e eu pretendia ser médico cirurgião, era o que eu embalava no meu coração, e aceitei o chamado de Deus para o ministério. E aí naturalmente começou a minha saga, porque tendo tomado a decisão, logo no outro dia, após aquele domingo memorável para mim hoje,
meu pai me perguntou: e você não vai para o pré-vestibular? Eu disse: não, papai, eu entendi que Deus me quer no ministério, então agora o meu caminho é outro, eu devo ir para o seminário no início do próximo ano. Ele calou, aceitou a minha palavra e eu me preparei para ir para o seminário. No seminário tudo ia muito bem nos primeiros anos, mas eu tive uma dificuldade gravíssima no início do meu ministério, que eu era absolutamente tímido. Se vocês pensarem no maior exemplo de timidez de adolescente e de jovem que vocês conhecem, eu era mais tímido do que este, está no seu pensamento. Nunca tinha falado em público em lugar nenhum. Naquele tempo era comum discutirem pontos na união de treinamento. Alguns de vocês são da minha idade ou perto disso e lembram aquele tempo nas nossas igrejas. Era um tempo de muitas limitações e era o mais limitado de todos. No dia que me chamavam para fazer um ponto, eu não ia à igreja, eu dava um jeito de sair fora. Agora notem, depois de ter me sentido chamado por Deus para o ministério e estando ali no seminário com 12 colegas apenas, mas que eram umas feras, segundo eu os considerava, porque muitos deles eram pregadores em suas igrejas. Depois de um tempo na aula de homilética, eu naturalmente tinha de me expor e demonstrar aos amados que eu já havia aprendido alguma coisa a respeito de como preparar sermões. Eu lembro muito bem o meu primeiro sermão, Como Vencer as Tentações. E preparei o meu sermão, mas cada vez mais amedrontado. No dia, para eu comparecer perante o pastor Weiler, que era um famoso professor de homilética no nosso seminário, eu, na angústia de coração e de mente que eu tinha, por causa da minha profunda timidez, eu fugi do seminário às 5 da manhã e fui para um lugar ermo que eu conhecia. De fato era, vamos dizer assim, não era um clube, mas era como se fosse um zoológico aberto ao público, e fiquei lá o dia todo. Durante aquele dia eu trouxe muita angústia para o reitor do seminário, meus professores e meus colegas, porque eles sabiam do meu drama, imaginaram até que eu poderia ter, na angústia, tirado a minha vida, o que eu de fato nunca faria, pelo menos Deus não tem me protegido disso. Mas eu passei o dia todo lá, e quando cheguei, naturalmente, eu sabia que eu tinha tirado um 0 na prova de homilética. E foi isso tudo muito difícil. O professor Weiler, entendendo o que eu era e como eu me sentia naquela época, me deu uma nova oportunidade. Eu estudei de novo. Foi outro drama, mas foi menor. E eu lembro que meses após isto, uma pessoa que não conhecia absolutamente nada de mim, daquelas igrejas em periferia de seminários grandes, como nós temos vários no Brasil, eles gostavam, o pastor era preguiçoso e gostava de procurar seminaristas para fazer a obra dele, o trabalho da pregação. E um desses que nada conhecia sobre mim, um dia chegou ao meu quarto e disse assim: você aceitaria pregar uma conferência na minha igreja? Eu estava tão triste com a minha situação e a minha incapacidade que eu disse: eu aceito. Eu pensei assim: este tolo não sabe quem eu sou, então eu vou me preparar e vou fazer isso, para ver se eu quebro essa resistência minha, esta dificuldade, esta limitação. E fui, irmãos, e de fato sofri muito durante a semana toda, porque as conferências eram de uma semana, mas eu acabei com esta história de timidez, e Deus começou a agir na minha vida. Mas assim é que quando chego ao 3º ano de seminário, uma igreja chamada Igreja Batista Betânia de João Pessoa, na Paraíba, de fato me convidou para ser o líder da igreja, o seminarista líder da igreja, de fato o pastor sem ter esta designação oficial. E eu fui, e amados, eu vou dizer na gíria, eu comi o pão que o diabo amassou, literalmente. Quase todo fim de semana eu voltava ao meu conselheiro, que desta feita, por incrível que pareça, já era o pastor que me batizou, o pastor Haroldo Chale, aquele de antes da minha experiência, né, de me entregar para a obra do Evangelho. E eu chegava com ele e dizia assim: pastor, porque ele era o capelão do seminário, ele dizia assim: pastor, olha, a coisa está muito difícil. Especialmente eu contei para ele uma história, para não contar muitas outras, porque são muitas e não cabe aqui. Mas eu lembro que o dia que um membro da igreja prometeu me matar, foi a primeira das 4 vezes que pessoas no meu ministério prometeram me matar, mas é o único membro de igreja que fez isso. E sabe por que foi? Porque ele era o dono da igreja.
Donos da igreja sempre existiram, desde o Novo Testamento. E, amados, este dono da igreja ficou irritadíssimo, porque ele, que era dono da igreja, viajou para Campina Grande, e durante o tempo que ele estava lá, uma das 4 paredes da igreja caiu, e eu, orientando, tomamos a iniciativa de levantar a parede, e ele entendeu que isto era um absoluto abuso, especialmente de um seminarista que liderava a igreja. E na assembleia, irmãos, ele criou um clima horroroso. E eu era líder da igreja, eu estava dirigindo a assembleia. E eu lembro, e quero dizer para os irmãos, imodestamente, que um dos dons que Deus me deu, desde novinho no ministério e até como seminarista, foi o dom de dirigir assembleias. Deus tem mantido o equilíbrio na minha vida, quando eu estou dirigindo, mesmo em situações as mais graves, e foi assim naquele dia. Eu lembro muito bem que foi o dia que eu ganhei a igreja, porque eu tinha um diácono preciosíssimo, vou dizer assim, por causa da amizade, um negão que valia ouro, o irmão João Lima. Na hora que o dono da igreja levantou-se com palavras de baixo calão, me classificando de todo jeito, ele disse, o homem irritado disse assim: enquanto este pastor estiver aqui, eu não colocarei prego em bananeira. E aí saiu batendo o pé. Quando ele saiu batendo o pé no ministério glorioso, isso é todo ministério glorioso, né, irmãos? E saiu batendo o pé, o irmão João Lima levantou-se envergonhadíssimo, ele era o líder natural da igreja, disse assim: pastor Norton, pelo amor de Deus, não leve em conta o que o irmão José disse, os nomes são reais. Porque ele sempre, e começou a dar algumas palavras sobre o homem mal educado e grosseiro que havia me ofendido, o dono da igreja. Eu lembro muito bem que já naquela época, eu tinha 19 anos, eu disse para ele: por favor, irmão João Lima, sente-se, porque o assunto não é este. O assunto qual era? Era a questão de relatório da parede que nós havíamos construído. E sabe o que foi que o João Lima fez? Que este que era crente, amados, piedoso, respeitador de líder da igreja, ele disse assim: perdão, pastor. Amados, eu ganhei a igreja neste dia, porque o líder espiritual da igreja, João Lima, diácono da igreja, disse: perdão, pastor, e assentou-se. Eu pude liderar a igreja. Terminou a assembleia, eu fui à esposa do malfeitor, do José, e disse para ela: irmã Ruth, o nome é real, irmã Ruth, por favor, não se incomode com o que ocorreu, eu sei que as pessoas são diferentes. Ao chegar em casa, que ficava a 1,5 quarteirão da igreja Batista Betânia, eu disse: diga para o irmão José que hoje à tarde às 4h30 eu vou visitá-lo, para nós acertarmos isso. Não fica bem o líder e um membro da igreja terem essas diferenças. Ela foi para casa, e enquanto eu ainda cuidava de muitas coisas, porque eu era regente do coro, eu era líder de muitas coisas, porque nessas igrejas pequenas, eu sei que os irmãos, alguns aqui nessas pequenas, somos tudo, absolutamente, e não é só no Brasil, não, na África é a mesma coisa. Quando eu estou em conferências da Aliança Batista Mundial, estou ouvindo relatórios das lutas do ministério, eles contam as mesmas histórias que nós temos aqui no Brasil. Irmãos, com talvez uns 10 minutos, a irmã Ruth voltou chorando, me abraçou e disse: pastor, pelo amor de Deus, não vá à minha casa. Eu disse assim: por que, irmã? Disse: pastor, eu passei por uma tristeza muito grande. Quando eu cheguei lá e entrei na casa, estava ele fazendo já algumas coisas na cozinha para o almoço. Ele entrou na cozinha com o 38. Você sabe o que é o 38? É um revólver, irmãos. Ele estava com 38 na mão, colocando balas no tambor, e disse assim: se o pastor vier aqui, uma destas será para ele. Pelo amor de Deus, não vá à minha casa. Eu estou aqui porque eu não fui. E não só isso, eu nunca mais visitei a casa dele, porque a ira dele era notória, um homem com más intenções. Mas de fato eu posso dizer para os irmãos que do ponto de vista humano eu não creio que ele era crente, porque nem demorou muito, ele tomou o seu rumo espiritual.
que provavelmente já tinha e nós não sabíamos. Ele se tornou espírita e lá terminou os seus dias, e não durou muito tempo. Como eu poderia crer que esta palavra é verdadeira nesta época? Só mesmo pela misericórdia e graça de Deus, não é? Porque o texto que eu li para os irmãos ouviram muito bem, não é? Muito bem. 1 Timóteo capítulo 3, olha, esta palavra é digna de crédito, em algumas das nossas versões é digna de toda aceitação, né? Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente, excelente. De fato, amados, colocando para trás estas experiências, porque eu dou graças a Deus que hoje, como o pastor Jorge Marques confirmou, eu outro dia usei lá num culto de oração a Bíblia do meu dia de consagração. Eu não vivo prestando atenção disso, porque o tempo corre muito rapidamente, né? Nem um pastor vale mais do que outro porque tem 50 anos, mas de fato 50 anos pesa, né? E logo mais, porque a vida é como é, vocês, os mais novinhos e inexperientes, se tiverem vida, estarão dizendo o que eu estou dizendo agora. São 50 anos e 10 meses e 2 dias de ministério. É isso. Mas, amados, que bênção o ministério. Eu provei depois com mais maturidade que de fato é excelente, né? E a ideia de excelente, o ministério excelente, tem qualidade superior às demais funções que o ser humano pode exercer. E nós não devemos, porque não é próprio, diminuir as outras profissões. Ai de nós se não fossem os eficientíssimos médicos, as enfermeiras, os professores, etc. Mas é a palavra de Deus que diz isso. O ministério é excelente. A palavra grega kalos significa nobre, conforme o propósito original de Deus, desde que bem executado. Significa que o ministério pastoral é digno, tem valor, tem peso. Mas naturalmente que isto é palavra de Deus, isto é compreensão daqueles que cresceram na fé e no conhecimento da palavra. Mas na sociedade em geral, especialmente em nossos dias, o ministério não tem nada de excelente. Para a sociedade cínica, o ministério é desprezível. Desprezível. E uma das razões por que consideram desprezível, porque a palavra de Deus que pregamos confronta o erro, não é? E o nosso tempo, meus amados, é tempo de pós-modernismo, outras classificações que sociólogos dão. Naturalmente chegou à compreensão totalmente fora do padrão, não só de Deus, mas de qualquer homem inteligente, de que não há verdade absoluta. Então, se o pastor, o pregador, prega a verdade, e para nós é verdade absoluta, e o Espírito de Deus na vida dos crentes, mas na vida dos incrédulos vai tocando, eles por causa do confronto se irritam, e se irritam poderosamente. Sim, e não tem como fugir desta experiência no ministério, esta experiência maravilhosa que é a função principal da nossa vida pastoral, que é pregar a palavra, né? É o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 1 a 5, notem o que ele diz. Timóteo novo ainda. Há analistas da vida de Timóteo que dizem que ele era bastante tímido, meio amedrontado às vezes, por isso que há tanto de encorajamento na carta de Paulo a Timóteo. Mas olha, capítulo 4 de segunda carta, versos 1 a 5, eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina na igreja, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, Timóteo, se equilibrado em tudo, sofre, esta palavra é muito boa lembrar, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério.
sofre as aflições. Meus queridos, se há alguém aqui que ainda não é pastor, não se sente chamado ainda, mas está, quem sabe, vislumbrando isso, sabe uma coisa? Se Deus o chamar, haverá sofrimento, mas é sofrimento redentivo e glorioso, porque antes de pregarmos para os outros, naturalmente pregaremos para nós mesmos, e os frutos de aceitarmos a orientação, a admoestação e o confronto de Deus são preciosíssimos na nossa vida, exatamente o que nos manterá fiéis ao Senhor e exemplos para aqueles que procuramos ajudar na igreja. Olha, nós vamos sofrer o sofrimento pregando a palavra, a verdadeira. Quanto mais fiéis formos à palavra, mais sofreremos da parte daqueles que nos ouvem e que entendem que nós estamos nos intrometendo na vida deles e sem autoridade. E de fato temos autoridade, porque pregar a palavra é na autoridade do Senhor Deus. Não só isso, uma outra função pastoral que é importantíssima é disciplinar os crentes. Disciplinar os crentes. E vemos termos trágicos nesta questão de disciplina. A disciplina quase que desapareceu dos arraiais cristãos. Vocês não sabem disso. Eu já tive experiências das mais dramáticas a respeito disso. Conto uma para os irmãos e procurei contar apressadamente. Quando pastor em uma outra igreja, que não a primeira de Manaus, tem havido confrontos na PIB de Manaus também, mas eu estava em outra igreja. Quando recebi a notícia de que um sócio, não era majoritário, mas era sócio de um banco, um destes bancos do Brasil, compareceria ao meu gabinete pastoral, hora marcada, tudo certo. E ele chegou vestido como um executivo, sentou-se à minha frente e começou a me contar a vida sórdida e imoral dele. Entre as coisas que ele disse, para pelo menos ilustrar aos irmãos, ele disse assim: pastor, é o seguinte, eu não vivo bem com a minha esposa, cada fim de semana eu tenho uma mulher diferente, das mais desejáveis e amadas. Ele passou uns 25 minutos contando a desgraça da sua vida moral. No fim, eu estava ouvindo aquilo assim, estupefato, porque foi a primeira vez que eu vi com tanta clareza alguém contando a sua desgraça e com prazer na hora do conto. Quando ele terminou e olhou para mim, eu disse assim: irmão, e naturalmente foi uma astúcia que Deus me deu, eu escolho essa palavra. Eu disse para ele: meu irmão, chamei de irmão, meu irmão, eu imagino que o senhor tendo esse tipo de vida, o irmão me procurou, eu que sou um pastor tão novo aqui, tão recém-chegado, o senhor contou porque há um arrependimento na sua vida por não estar vivendo os padrões de Deus. Você sabe o que ele me disse? Na tampa: não, pastor, não, o senhor não me entendeu. Eu simplesmente decidi vir aqui porque, sabendo que o senhor é também homem, o senhor entenderia a minha situação, a minha carência e a maneira como eu trato disso. Aí eu olhei para ele, irmão, me deu uma pena, mas ao mesmo tempo me deu quase que uma fúria que eu dominei. Olhando para a cara do sem vergonha, eu disse para ele o seguinte, eu disse assim: meu irmão, aí puxei um papel branco e disse assim: o seu caso é o seguinte, o senhor imagina talvez que esta igreja, que é conhecida no Brasil, e alguém acha que não há mais disciplina aqui, olha, nós ainda cremos na palavra de Deus, irmão. Eu fazendo esforço para não mostrar minha ira, a minha indignação, eu disse: por favor, escreva neste papel: solicito o meu desligamento do rol de membros desta igreja, ore por mim e assine. Irmãos, o homem virou um dragão. Eu sentado lá na mesa, ele na minha frente, ele levantou-se, gesticulava e disse assim: eu não estou acreditando isso, eu não estou acreditando isso. Aí parece que ele se tocou um pouco, sentou de novo e disse para ele assim: irmão, não precisa entrar em detalhes nenhum a respeito da sua vida, é só o pedido. Aí ele levantou-se de novo, já saiu irado. Ele disse assim: vou escrever sim, mas todo mundo saberá que o Senhor sugeriu isto e contarei com detalhes. Seria uma desgraça se eu tivesse permitido os detalhes dele. Sabe por quê? Ele tinha 3 filhos adolescentes na igreja, preciosos, que se ele escrevesse detalhes seriam expostos, e não só por causa do novo Código Civil brasileiro,
mas até por uma questão de dignidade. Pastor que se preza e ama as suas ovelhas, não permite. O que é que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Me reuni com o corpo diaconal, que era uma preciosidade, não todos. Qualquer grupo humano não será 100%. Mas eu me reuni com o corpo diaconal daquela igreja, que era de peso. E disse para os irmãos: nós não podemos permitir que esta carta com detalhes chegue na igreja. Então, meus amados, senhor presidente, eu quero que o senhor dê um parecer a respeito disso, e parte do parecer, além de aceitarmos a carta que ele vai escrever, será aceita a solução sem comentários, sem discussão. E eles fizeram. No dia da assembleia, eu estava há pouco tempo lá, irmãos. Isso aqui é sobre disciplinar os crentes, essa questão seríssima de disciplina em qualquer igreja em nossos dias, por causa da sociedade em que vivemos. E me permitam, por causa das igrejas, se é que merece o nome que nós conhecemos. Chegou o dia da assembleia, meus amados, no meio batista ninguém mais gosta de assembleia. Quantos vêm à sua assembleia? Não precisa responder não. Eu sou pastor de igreja há muito tempo. Ninguém gosta de assembleia. Mas a igreja naquele domingo estava, olha. Você sabe o que é que eu pensei? Porque pastor não pode ser bobo não, né? E Deus, na sua misericórdia, nos faz astutos, né? Prudentes como as serpentes, e deve ser também simples como as pombas. Quando eu vi aquele monte de gente, aí o meu coração sofredor, né? E sem fé naquela hora, porque o sujeito era poderoso, né? E ele agia como poderoso. Eu pensei assim: aí tem lobby, está todo mundo aí para proteger o bandido. Foi o que eu pensei. Mas sabe que eu me enganei? Quando estava todo mundo esperando, aí eu disse para a secretária, eu nem falo nestas horas, é a secretária que fala. Se a secretária lê o parecer do corpo diaconal, ela leu. Quando ela leu, eu disse: os irmãos entenderam? É para tratarmos do assunto sempre, e ele lá, inclusive com uma mulher das dele, estava lá. Ela estava vestida como uma prostituta, porque era. Aí eu disse: leia o parecer. Ela leu o parecer, eu disse assim: os favoráveis levantem uma de suas mãos. Aí eu passei pela maior surpresa pastoral da minha vida. Todo mundo levantou a mão. Aí eu disse: os que são contrários ao parecer, levantem sua mão. Ninguém. Aí eu só fiz assim, é o que eu sugiro aos irmãos em ocasiões difíceis. O voto foi unânime. O próximo assunto é. E acabou. Mas sabe que ele ainda me ofendeu mais uma vez? Ele veio 2 domingos depois, e naquele momento de comunhão, né, você prega, a igreja ama você, e muitos são convidados, a gente vem e quer agradecer o que receberam do Senhor por seu intermédio como pastor. Ele deixou engrossar a fileira que está falando com o pastor. A igreja era grande, viu? E quando engrossou a fileira assim, ele veio com a prostituta, com outra mulher, porque isso era a prática de vida dele. Aí pegou a minha mão assim, segurou forte mesmo, um homem grande. Aí disse assim, aí ele gritou, ele não olhou para mim não, quando estava com a mão na minha. Ele olhou assim para o resto da congregação que estava na fila para me cumprimentar naquela noite e disse assim: jamais pensei ser maltratado pelo pastor da minha igreja. Aí eu olhei para ele assim e disse assim: boa noite, irmão. E nunca mais. E nunca mais. Disciplina é problema, meus queridos, está e será cada vez mais grave numa sociedade sem Deus, uma sociedade podre. Eu sei que os irmãos sabem disso, mas é importante para nós reconhecermos esta dificuldade do nosso tempo. Eu tenho aqui no meu celular, se eu conseguir abrir, ele está reagindo contra mim, talvez esteja endemoninhado. E não vai aparecer, eu acho que alguma coisa travou e eu preciso comprar outro, eu acho. Mas amados, eu estava aqui, não vou perder tempo nisso, vou só dizer para os irmãos. A Igreja Anglicana do Brasil acabou de liberar totalmente a questão de casamento gay, autorizado pela Igreja. Nenhum de nós sabe onde esta questão vai parar. Mas a bênção é que nós que somos do Senhor e cremos na palavra,
sabemos como devemos agir. Nós sabemos. E sem dúvida Deus pode contar conosco. Porque nós sabemos que nós não podemos nos associar a uma sociedade assim, ou a igrejas, que se chamam igrejas, mas igrejas não são. Sabe por que igrejas não são? Porque igreja, eclesia, no Novo Testamento grego, quer dizer, os chamados para fora da sociedade, os diferentes. Agora, a desgraça da igreja, das nossas igrejas, é que às vezes eles não entendem isso, eles temem ser diferentes. Apesar de grandes autores, John Stott e muitos outros grandes teólogos têm chamado a nossa atenção que nós somos contra a cultura, nós somos diferentes da cultura, sem Deus. Romanos 12, 1 e 12 é o que diz, não é, meus irmãos? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não temos interesse nenhum em viver de acordo com a vontade da sociedade, mas sim de acordo com a vontade da igreja. Ai de nós se não fizermos assim, mas que Deus conte conosco. Mas nós ensinamos, nós exortamos, e muitas vezes a nossa exortação com base na palavra de Deus, nesse ministério que a palavra de Deus chama de excelente, naturalmente a nossa exortação não é aceita, mas cada um vai dar conta de si. A nossa prestação de contas para com Deus é fazer o que devemos fazer, pregar a verdade. Mas muita gente gosta de fake news, né? É fake news para todo lado. Não é só na política quando um partido quer ganhar, né? É fake news também na igreja, né? E muita gente achando que é maravilhoso, é novidade. Mas a desgraça virá, porque a palavra do Senhor, segundo Judas, né, verso 3, foi dada de uma vez por todas para os santos. E sociedade que não crê que é a verdade absoluta fica apavorada com isso, fica irritada, né? Aí fala-se tanto na pluralidade humana, né? Mas é pluralidade, é aceitação total, né? Inclusão total. Mas desde que você não diga que é a verdade absoluta. E é claro que é a verdade absoluta, não é? A verdade é erro. Há pessoas que sabem e outros que não sabem. E quando nós vamos procurar um médico, nós queremos um especialista que saiba. A última descoberta médica, cirúrgica para tratar do nosso caso. Mas é a sociedade que vemos. E também, naturalmente, a função pastoral inclui evangelizar. O texto diz assim: faz a obra de um evangelista. Nesta área da obra do evangelista, facilmente nós pastores abandonamos ou nos esquecemos disso, até por causa das dores do ministério, né, irmãos? É tanto lixo. Eu estou abrindo meu coração para os irmãos, eu não faria de outra sorte. Há tanto lixo na igreja que nós temos de tratar, porque é nossa responsabilidade, que às vezes nós começamos a nos desculpar de que não somos mais evangelizadores. E eu me coloco na posição dos irmãos a respeito disso. E aí nós não encontramos uma alma sequer que ainda não tem Jesus durante a semana, porque nós estamos no gabinete pastoral fazendo visitação para crentes, que nós nem sabemos se crentes são, e talvez não sejam, porque a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Meus senhores, procuraram Billy Graham, um homem de Deus, que sempre deu testemunho da fé em Jesus, e evangelista em particular, dos melhores que nós vimos durante a nossa geração. E uma vez perguntaram para Billy Graham o seguinte: doutor Billy Graham, era pastor sofrido, com certeza, como nós. Doutor Billy Graham, qual é o percentual que o senhor imagina? É só o senhor mesmo, a palavra de Deus não diz. Mas qual é o percentual de crentes que o senhor acha? Crentes verdadeiros, segundo Deus, que fazem a obra de Deus, existem numa igreja? E pensou assim um pouco, aí disse assim: eu julgo que por volta de 15%. Eu julgo que por volta de 15%. E nós pastores, nas lutas do ministério, com gente que se diz crente, mas que crente não dá demonstração que seja, talvez até digamos no nosso coração:
Na minha, um pouco menos. Na minha, um pouco menos. Amados, muitos pastores bem-sucedidos estudam e meditam sobre temas e dificuldades do ministério, e para se manterem afinados, eles leem, meditam e estudam para o seu próprio benefício e não para uma conferência, exatamente as cartas pastorais. E fazem bem também às vezes em lerem 1 e 2 Coríntios e Romanos, porque às vezes o nosso abatimento de espírito, lutando, neste ministério que é glorioso, mas cheio de grandes lutas, terríveis lutas espirituais. Amados, nós de fato precisamos ler, porque a gente chega, sabe a que conclusão devemos chegar quando lemos as cartas de Paulo e particularmente as pastorais? É que não é de hoje que isto é assim, meus amados. Aí nós entendemos o que é de fato luta espiritual, Guerra espiritual, amados, é isso. E nós estamos na guerra. Agora nós somos uns privilegiados porque nós estamos na luta, e às vezes é terrível, Às vezes a gente chega quase a desistir. Na terceira vez que eu fui ameaçado de morte, eu confesso aos irmãos que eu pensei em desistir, seriamente. Porque no meio da luta, a terceira vez ele não foi nem um crente, foi um incrédulo, foi um bandido, que por causa de querer extorquir dinheiro, prometeu que ia me matar. E eu confesso aos irmãos que quase eu desistia. Mas quase não é desistir. Eu quase desisti até porque eu fiquei emocionalmente abalado. Eu passei 3 meses da minha vida e da minha vida pastoral com depressão profunda, porque de fato a síndrome de pânico é destruidora. Eu quero dar um parênteses para os irmãos aqui a respeito da minha palavra. Amados, nós não devemos sofrer como ministros do Evangelho e crentes na palavra de Deus de um mal chamado psicofobia. Psicofobia é um mal que atinge muitos crentes e às vezes pastores, que é não entender o valor da verdadeira ciência da psicologia e da psiquiatria. Quando qualquer de vocês ficar deprimido ou começar a experimentar síndrome de pânico ou outros males mentais, a solução é orar ao Senhor, mas buscar profissionais competentes. Eu dou 1000 graças a Deus perante os irmãos que foram só 3 meses de depressão profunda. Eu fui tratado por remédios absolutamente controlados, mas abaixo desta orientação que recebi, que segui, orações e eleição de textos bíblicos que me amparassem, porque o deprimido não sabe sair do assunto que o está molestando. Eu lembro que um dos textos prediletos meu nesta época, que eu repetia infinitamente no tempo da minha depressão, por conta do trabalho do ministério, e estar ligado a estes sofrimentos todos por parte de crentes e por parte de descrentes, por parte de bandidos na nossa sociedade, foi: tu conservarás em perfeita paz aquele que confia em ti. Sabe por quê? Porque confia em ti. Isaías 23:6. Meus amados, a ação pastoral é excelente, porque é um enorme desafio pastorear, cuidar de seres humanos na sua complexidade singular, exibindo variadas disposições para consigo mesmo e com seus semelhantes, e até para com Deus. Como é complexa a vida das pessoas que nós procuramos ajudar no ministério. E é tão frustrador quando é alguém em quem a gente já confiava, tendo razões para confiar. Naturalmente que há pastores que escondem esta realidade da sua vida, nestas coisas ruins. Muitas vezes em encontros de pastores, até conferências muito grandes, por exemplo, encontros da Convenção Batista Brasileira, há pastores que na sua fraqueza e tolice, e de fato são mentirosos, eles gostam de dizer para os seus colegas o seguinte: olha, a minha igreja está com 1000 membros, ou 200 membros, mas tudo vai perfeito lá, não há nenhuma dificuldade. Toda vez que eu ouço um pastor dizer isso para mim, eu já sei que é mentira, eu não confronto, mas não há igreja onde tudo esteja perfeito, a não ser que você seja tolo, vai na conversa de todo mundo. Eu lembro que eu me encontrei com um pastor, há algum tempo atrás, num momento de férias, num momento de lazer, e ele
cresceu no meio batista, com bastante seriedade, quanto ao entendimento da palavra de Deus, mas ele se distanciou, passou por uma outra denominação, que não convém no momento dizer, até por razões éticas. E nosso primeiro encontro numa pescaria no alto rio Badajoz, perto de Codajás, ele me disse: como vai a sua igreja, pastor? Eu disse assim: vamos na luta, de vez em quando tem algo ruim. Eu até brinquei com ele e disse assim: olha, meu querido, é muito íntimo meu, cresceu praticamente no meu ministério. Eu disse para ele: quando nós temos assim um tempo de trégua, por causa da natureza do ministério pastoral, a gente já sabe que alguma coisa vem, e é bom nos fortalecermos para resolvermos o que vem por aí. E é o que eu penso mesmo, meus irmãos, é o que eu penso. Aí ele disse: na minha é uma maravilha. Aí ele exaltou, né? Só na nossa. Aí perguntou ainda: pastor, quantas pessoas, qual o percentual de pessoas na sua igreja que dá o dízimo? Eu disse: por volta de 38%, 39%. Disse: na minha, 95%. Eu me alegrei. Você deve se alegrar com os que se alegram, não é? 95%, que maravilha. Mas aí no final do nosso encontro de pescaria, quando vínhamos passando, eu creio que pela frente de Manacapuru, e o sinal do celular pegava, eu via só o lado dele, porque estávamos todos juntos. Aí ele disse assim para a esposa dele, disse assim: minha filha, já que não há dinheiro algum, paga com o nosso dinheiro e depois a gente tenta acertar isto. Está vendo? Perfeito? Queridos, é um desafio enorme pastorear. Na outro ano ele veio novamente. É interessante como a experiência às vezes vai mudando os corações, né? Ele não mentiu tanto. Inclusive o ministério dele na segunda vez, no outro ano, quando pescamos na mesma época do verão, lá no mesmo lugar, ele disse assim: olha, eu estou arrasado. Mas por que, irmão? Porque a pessoa em quem mais investi fugiu com a mulher de um outro irmão. Você nunca teve isso na sua igreja? Eu já tive, e foi muitas vezes. E o que me leva a crer que esta palavra negativa de quem não crê na palavra de Deus, ou que está na igreja, mas não leva a sério certas coisas, assim, parece que crente, especialmente crente batista, tem assim uma fixação com problemas tipo a homossexualidade, divórcio, e é uma fixação, só tratam disso. Aí tem me ocorrido o seguinte: é o grande problema do mundo, amados, desde Corinto e Roma, e continua. E é por essa razão que a palavra de Deus tem tanta orientação a respeito disso, que não é apenas para crentes, é para os pastores, porque todos nós pastores, a não ser que nos firmemos e levamos a sério a palavra de Deus para nós, individualmente, nós cairemos também. É por esta razão que, inclusive, o pastor, não vou citar o nome por uma razão ética e por amor, mas o pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, que promove, inclusive, uma conferência chamada Summit, e que procura envolver pastores para ajudá-los no mundo todo, nem faz muito tempo, caiu, porque se engrandeceu, achou que as lutas do ministério estavam muito pesadas, só cuido dos outros, mereço uma variedade das minhas experiências sexuais. Caiu. E a minha oração, eu não sei o resultado, a minha oração é que tenha se levantado, porque todo ser humano que cai pode se levantar, porque quando o arrependimento é real, Deus confirma a solução e a restauração do pecador. E é provável que alguns de nós aqui tenhamos experimentado pecado em alguma área, mas já experimentamos a graça e a misericórdia do Senhor. E é completa. Não é geralmente tão apressada quanto o pecador quer, porque o pecador, especialmente o homem em lugar da mulher, o homem pecador quer que tudo seja resolvido só. Eu já mudei. Mas a esposa do pecador, a esposa do adúltero e a igreja do Senhor que cuida deste pecador, seja ele pastor ou não, precisa naturalmente dar um tempo
para certificar-se que o arrependimento é verdadeiro. Porque muitas vezes, como nós pastores sabemos, não há arrependimento, o que há remorso. O remorso é porque fui apanhado. E o homem apanhado em adultério, muitas vezes, amados, a única coisa que ele quer no nosso tempo é que ninguém saiba. É que ninguém saiba. Porque na nossa sociedade, inclusive na sociedade cristã, há muito mais interesse em reputação do que em caráter. O que é reputação, amados? Reputação é como os outros me veem, mas caráter é o que eu sou. O meu filho, que também é pastor, me disse que o professor dele lá nos Estados Unidos gostava de dizer assim: a reputação é como os outros nos veem, mas caráter é o que na verdade eu sou quando estou sozinho no escuro. Este professor de Bíblia lá nos Estados Unidos dizia isso o tempo todo, e é verdade. O pecador que se faz de arrependido está interessado só na reputação. E nós pastores precisamos aprender sobre como resolver problemas de disciplina nestes casos, que são complicadíssimos. Porque nós vivemos numa sociedade impura, e no dizer do profeta Isaías, lá no capítulo 6, vivemos no meio de um povo de impuros lábios, e a impureza está à nossa volta. Vamos adiante. Eu quero comentar com os irmãos, eu sei que o tempo corre, porque quando nós temos alguma vivência pastoral, especialmente quando você tem mais de 70 anos, você fala demais, porque tem muitas experiências, e quer passar algumas destas, como tenho procurado aqui. Mas eu quero rapidamente chegar aqui ao perfil de pastor, porque é bom lembrar. Eu me alegro quando eu vou ao perfil, né? Porque eu vejo como é que eu estou nisso, como é que eu estou naquilo. Diz assim, né? É necessário que o bispo seja irrepreensível. E você sabe o que é o irrepreensível, né? O irrepreensível é que ninguém tem alguma coisa que pode dizer contra ele, não é? Pode procurar, mas não vai encontrar. Não vai encontrar. O irrepreensível tem vida digna e reta, não pode ser acusado. Não há como acusar. E é tão bom quando nós, pela graça de Deus, somos irrepreensíveis. Porque aí o povo de Deus, a boa banda, não a banda podre da igreja, mas a boa banda, sabendo que você tem vida reta, protege o pastor. Você já foi protegido alguma vez? Eu creio que sim, se você tem algum tempo de ministério. Eu tive uma experiência muito boa, certa feita, quando lamentavelmente era um diácono. Diáconos não são todos ruins, mas há alguns ruins entre eles. E pastor não pode ser tolo não, viu? É orando para que a boa banda do diaconato seja boa mesmo, para segurar os que não são, que estão em luta e ainda não venceram. 2 diáconos entraram em conluio numa das igrejas que liderei e começaram a desejar tirar o meu ministro de música, que era uma pessoa preciosa, de vida reta, digna e que cumpriu o seu trabalho. E chegaram a mim no meu gabinete os dois, um foi o autor, o iniciador da história, porque tinha ira pessoal do meu ministro de música. E perante mim ele chegou e, note, isso é de respeito total por um pastor que leva a sério o seu ministério. Ele chegou e disse assim: nós decidimos, nesse termo assim, eu lá no gabinete, eu sou pastor há muito tempo nessa igreja, nós decidimos levar a questão de retirarmos o ministro de música da nossa igreja de suas atividades, e as razões são estas: 3 páginas de escrito sobre o que ele fazia de errado. Eu sabia que havia muita mentira ali, mas aí, como ele disse, eu sou muito de pegar as pessoas na sua palavra. Eu diria que a astúcia que Deus me deu no ministério. Aí eu olhei para os dois assim, o que falava era o que era o originador da ideia, né? Para ofender a igreja e ofender o ministro de música. Aí quando ele disse assim, nós vamos levar, e chegou no fim, eu disse assim: pois bem, vocês sabem o caminho. Na minha igreja o caminho é levar para o corpo diaconal, para que o corpo diaconal, onde eu estou presente também, pastor e corpo diaconal, venha a aparecer. Aí quando chegou lá no corpo diaconal, eu orei sobre o assunto, cheguei na reunião do corpo diaconal, eles fizeram o que prometeram, assim com palavras duras, disseram: nós precisamos, irmãos, dar um parecer para expulsarmos o ministro de música, por isso, por isso, por isso. Aí lá no fim, o cidadão, esse que queria jogar fora o ministro de música, disse assim: o pastor nos autorizou a isso. Eu não tinha autorizado. Eu tinha 2 escolhas, eu tomei a melhor. Uma escolha era olhar para eles assim: vocês são os mentirosos.
talvez uma pessoa mais nova do que eu era na época dissesse isso, e com toda a justiça. Mas nem sempre nós devemos procurar só a justiça, tem que ter sabedoria, irmãos. Eu sabia que não tinha dito, então eu fiquei calado. Aí o resto dos diáconos que me conhecem e sabem o que eu faço e o que eu não faço, um deles, um dos mais velhos, foi assim. Ele disse assim: interessante, irmãos, olha, nós conhecemos o pastor Norton, eu me alegrei tanto assim, de ser conhecido, viu? Olha, o pastor Norton não faz isso. Aí os dois entraram em crise, porque faz ou não faz? Aí o mais duro disse assim: ele está aqui, ele pode dizer se ele disse ou não. Aí o diácono líder, o presidente, disse assim: pastor, o senhor quer se manifestar? O que é que eu disse para ele? Eu não. Amados, quando a igreja conhece você, você não precisa estar batendo boca com o diácono, bom ou mal, de jeito nenhum. O povo te conhece. Eu entendo que, olha, modéstia à parte, esse negócio de ser irrepreensível é assim, o povo lhe conhece. O povo lhe conhece. Você luta por sua vida espiritual, você se aproxima da palavra de Deus, você escolhe alguém do ministério, de perto ou de longe, para quem você presta contas. Você presta conta da sua vida para a sua mulher, a sua esposa. Sim, senhores. E amados, eu sugiro a vocês o seguinte: cuidado com o celular. Não tenha celular, você pastor ou líder de igreja, onde é cheio de senha para sua esposa não saber com quem fala, com o que você fala, etc. Que fotos você recebe, que fotos você manda. Não faça isso. Nos últimos tempos, a minha descoberta é que o celular tem sido o maior destruidor da vida de casais que não têm a vida reta. Eu tenho duas experiências das 2 últimas semanas a respeito disto. E vou entrar em detalhes, porque os irmãos, quem sabe, precisam ouvir isso, a respeito dessa questão de vida reta. A vida era impura, a vida de um irmão era impura. E ele tem a esposa dele, numa das minhas igrejas. Mas ao mesmo tempo ele tem uma amante. Paz, meus irmãos, da igreja. Num dia ele chega ao meu gabinete pastoral com a esposa a tiracolo, e ele diz: pastor, o senhor não sabe, mas eu andei pecando desde setembro do ano tal. Eu ouvi toda a história. Aí ele disse: graças a Deus que eu tenho uma mulher do Senhor. Acompanhe isso, essa impiedade dentro da igreja. A minha esposa é do Senhor, eu contei tudo para ela e ela já me perdoou. E o que é que você diria ouvindo isso? Graças a Deus. Pastor, eu estou totalmente arrependido. Ele chorava lágrimas de crocodilo. Você sabe o que é lágrima de crocodilo? É falsas. Eu não sabia, eu só vi as lágrimas. No desejo de ajudar este malfeitor, eu disse: glória a Deus. E quando ela disse: olha, nós somos amantes desde a nossa adolescência. Eu disse: glória a Deus. E agora você está ajudando. Eu estava procurando entender e entendendo que era verdade. Só, meus amados, sabe o que aconteceu? Aconteceu que eles saíram depois da minha oração, sentida e verdadeira, consolidando, segundo Mateus 18, como é que a gente trata um irmão faltoso. Como é? Para lembrar: aceita, perdoa e está tudo resolvido, não é? Só que olha a minha surpresa, eu convido, já que é da igreja, eu convido a amante para vir ao meu gabinete. E quando a amante chega, surpresa que eu sabia, mas eu sabia por causa do cidadão, do faltoso, ela disse assim: pastor, eu vim entregar o jogo completo. O nosso relacionamento tem 2 anos, não começou em setembro. E pastor, eu fiz uma coisa que eu sei que talvez seja até ilegal, mas eu não preciso ouvir isso, porque é de hoje isso aqui, essa é a situação. Pastor, olha, eu coloquei um aplicativo no meu telefone, o senhor deve entender razões, que tudo que eu recebo e que eu mando, que falo, fica gravado. E pastor, o senhor tem tempo para ouvir? Eu disse: tenho. E amados, eu ouvi o que o diabo até duvida. Todas as comunicações, o esforço do homem indigno e que se passou por arrependido, tudo escrito, tudo gravado. E agora? Tratei a mulher como deve ser tratada, Mateus 18. E aí escrevi uma nota
Cuidado, isso é conselho pastoral de um velho pastor. Cuidado com o que você escreve. Quero dizer para os irmãos, o meu segredo nessas questões de escrita, e faz tempo que eu sou cuidadoso com isso, pela misericórdia de Deus e orientação dele e de bons advogados que são meus amigos. Eu escrevo a primeira carta e guardo, especialmente sobre assuntos difíceis. Aí ajeito e escrevo a segunda, e aí ajeito, e geralmente com uma semana eu estou, está só a massa. E a massa da minha carta dizia assim: lamento, irmão, voltar a este assunto, mas convido o irmão para que esteja no meu gabinete pastoral tal dia e tal hora, e eu quero logo comunicar aos irmãos que é absolutamente necessário, prestem atenção para isso, é absolutamente necessário ter 2 testemunhas conosco, e as testemunhas serão, e eu disse quem eram. Você sabe com quem é que você escolhe para um momento desse? Por causa do amor pastoral, eu entendo que deve ser assim: você escolhe uma pessoa de grande autoridade na igreja, por exemplo, o primeiro vice-presidente, e a outra pessoa que tem autoridade espiritual e que é o melhor amigo do faltoso, porque com isso você quebra a ideia de que você está fazendo um plano contra o pecador que está desgraçando a sua igreja. E foi assim. Chamei novamente a amante que entregou tudo. Eu estou ensinando para os irmãos uma forma, porque às vezes isso é grave, isso é difícil, é uma angústia. Eu mesmo, com toda a experiência pastoral na época, passei por grande angústia, porque é muito triste, né, irmão? Quando a gente sabe de alguma pessoa que a gente imagina que é de uma coisa, é de uma maneira e é de outra, dói. Como dói, maltrata. Muito bem. Aí eu chamei novamente a amante, que era da igreja, e disse para ela: minha filha, eu vou precisar da sua ajuda, mas eu não posso invadir a sua privacidade. Mas eu quero saber o seguinte: você teria condição de me dar uma edição daquelas coisas que eu ouvi, tão dramáticas? Ela disse: sim, senhor. Aí já começa a mostrar arrependimento, né, irmãos? Não tem jeito, apanhada. Aí ela fez uma edição de 8 partes daquela desgraça. E eu disse assim: olha, eu quero que todas as edições tenham data posterior ao momento quando o adúltero esteve comigo. Eu dei a data e ela fez exatamente o que eu queria. Aí eu convido o adúltero vem. Quando o adúltero chega, eu disse para ele: meu querido, por amor a você, nós aqui já decidimos, eu conversei antes com as pessoas escolhidas. No meu celular e naquela caixinha de som ali que está ligada ao meu celular, estão algumas coisas muito negativas sobre a sua vida. Eu vou lhe dizer o que é que está lá, porque eu lhe dou a escolha, por questão de amor, eu lhe dou a escolha de nós não termos de ouvir este lixo na sua presença. Eu ainda disse para ele: é porque nós não somos sádicos. Irmãos, quando a gente fica irado numa situação dessas, a tendência é nós vivermos na carne, e não dá certo. Aliás, eu quero dizer para os irmãos sobre pregação: nunca pregue na carne, porque é bom que nós não percamos a condição de indignação com o pecado e com a desgraça na vida da igreja. Ai de nós, se perdemos a capacidade de indignação. Me permita dizer assim: ira santa. Mas enquanto você está irado, não pregue, porque você vai dizer alguma coisa que não vai abençoar, vai ferir, e você saberá disso. Então eu disse para o pecador, eu disse: você disse isso, vou dizer o que é que estava lá. Você disse que eu sou mentiroso, você disse que eu lhe chamei e disse isso e mais isso. Você jurou amor eterno à sua amante, depois de ter estado comigo. Enfim, disse um esquema, nas minhas palavras. Aí disse assim: qual é a sua decisão? O senhor quer ouvir? Eu e estes líderes da igreja vamos ouvir de novo, mas seria trágico ter que ouvir isso na sua presença. Ele tomou a decisão certa. Não vou ouvir. Vocês pensam que a história terminou? Não terminou. Ele escreveu
A essa hora ele estava, eu não creio que estava arrependido, mas estava tão nervoso que não sabia mais escrever. E disse para mim: pastor, o senhor escreve para mim o que precisa ser escrito? Sim, escrevo. Solicito, lembra a outra história que eu contei? Solicito o meu desligamento do rol de membros da igreja, nesta data. Ele não podia nem assinar o nome. Perguntou: vale a rubrica? Vale. Nós sabíamos que era ele. Mesmo se ele mentiu na rubrica, errou, nós sabemos. A igreja naquele tempo resolveu o assunto. O que fez? Deu. Aí o cidadão andou semeando no ambiente da igreja, onde a pessoa geralmente tem alguma influência, o seguinte: ele disse: eu não fui retirado do rol de membros da igreja por causa de questão de disciplina. E agora, amados? O que é que o pastor vai fazer? Semeou. Semeou. Aí novamente Deus me deu sabedoria. E, meus queridos, Deus dá quando a gente pede. Aí, novamente uma carta para mim. É uma coisa indizível. Muito obrigado. Indizível, mas é um cidadão todo errado, exposto, tratado com amor. Tanto é que não teve que ouvir o lixo da sua vida. Aí um e-mail para mim: estou extremamente surpreso com o tratamento que o senhor deu para este assunto. Inclusive o senhor falou mal de mim. E agora? Eu confesso que nesta hora eu já estava tão cheio disso que me abalou. Mas aí sugestão para os irmãos não tratar nessas crises do ministério. Eu recorri a um grande amigo, diácono também. Contei de início só para ele. E ele me deu alguma luz. E eu respondi para ele apenas isso. Eu disse: volto a convidar o irmão para comparecer no meu gabinete pastoral, porque ele está pedindo explicações para a situação que ele já sabia. Volto a solicitar a presença do irmão no meu gabinete pastoral. Aí eu não disse a data mais, porque eu creio que ele não vem. Eu creio que ele não vinha, e não veio. Na data e hora que o Senhor desejar, e na presença de testemunhas, porque eu não darei explicação nenhuma ao irmão sem testemunhas. Meus queridos, o ministério é excelente, mas tem tudo isso. E aí a gente pergunta: eu não usei praticamente nada do meu esboço, e tem tanta coisa boa aqui que eu volto ao assunto. Eu garanto aos irmãos que tem coisa boa aqui. Voltarei ao assunto. Mas eu quero dizer para os irmãos, com o que eu disse aqui, já vou terminar porque o meu tempo passou. Eu quero dizer aos irmãos que quando a gente vê essas dificuldades do ministério, que quem sabe você ainda não passou ainda, graças a Deus, porque Deus está apurando a sua vida para você sofrer essas coisas mais sérias, assim eu entendo. Aí a gente pergunta assim: ora, o ministério é excelente, mas é tão duro. Quem está apto para ser pastor? Quem está apto para ser pastor? Aliás, exatamente a pergunta do apóstolo Paulo a respeito do seu ministério, que foi cheio de grandes dramas, não é? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 16, parte B. 2 Coríntios 2. Vou já achar, essa Bíblia é nova. 2,16b. Diz assim: quem está preparado para estas coisas? Fica meio angustiado, né? Quem está preparado para estas lutas do ministério? 2 Coríntios 3, 5 e 6. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Foi Ele que nos capacitou e continua capacitando. Amados, vamos ter coragem de ser pastores segundo Deus e firmados na sua palavra. Vamos sofrer, mas eu adianto para os irmãos que os irmãos já sabem, a vitória está garantida.
Não foi o que Jesus disse? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero interpretar assim estas portas do inferno, há outras interpretações. Até os que servem o diabo na sua igreja não vencerão estas lutas. Deus será glorificado e a sua igreja continuará a fazer o que tem de fazer, como sabemos.